Continuando, pessoal, exatamente de onde paramos aí. Então a gente viu essa função f de x ao cubo menos 9x mais 3, num intervalo de menos 4 a 4. Vamos ver mais alguns exemplos. Tá? Então aqui eu tenho agora uma função x vezes lnx menos 3,2, no intervalo que vai de 1 a 4. Então, agora eu já envolvi aqui um logaritmo natural, algo que pode até dificultar um pouco. Como é que você vai isolar esse x aqui? Qual é o método analítico para você conseguir isolar esse x? Eu vou jogar ele como expoente, aí vai ficar x elevado a x? Complicado. Bom, o que você pode fazer é usar um método numérico. Então você vai aqui determinar os valores inteiros entre 1 e 4, já que eu delimitei o intervalo entre 1 e 4. Joga o 1, então vai ficar 1 vezes ln de 1 menos 3,2. ln de 1 é 0, então isso aqui vai dar menos 3,2. Joga o 2, 2 vezes ln de 2 menos 3,2. Isso vai dar menos 1,81. Negativo os dois, então entre eles não posso afirmar nada. Não tenho como afirmar nada. Quando eu jogo 3, eu tenho que 3 vezes ln de 3 menos 3,2 vai dar 0,09. Opa, aqui tem coisa. Pulou do negativo para o positivo. E quando eu jogo 4, eu vejo que ele se mantém positivo. Então, com essa análise que eu fiz, existe uma raiz entre 2 e 3. Se eu tiver um software gráfico, eu consigo desenhar essa função e eu vou ver a representação dela assim, ó, do intervalo do 1 até o 4. E eu vejo aqui bem pertinho do 3, e parecia pertinho mesmo, né? Porque vê que deu 0,09, né? Então tá pouquinho para cima ali, ó. Eu tenho uma raiz, tá? Então, analisei, a raiz está ali, o x1, eu sei que tem uma raiz. Quem é especificamente a raiz? Vai para uma segunda etapa, uma etapa de refinamento, para você enxergar melhor essas raízes. Ok? Bom, um outro exemplo, 5 vezes log de x menos 2 mais 0,4x no intervalo agora de 1 a 3. Também um problema bem complicado para você conseguir isolar aqui o x, está dentro de um logaritmo, o outro está aqui fora. Vai ter x, você pode tentar transformar numa exponencial, mas vai complicar também. Tá? Então o que você vai fazer? Não vai fazer analítico, vai buscar um método, o intervalo é pequenininho, entre 1 e 3. Professor, posso testar entre 1, 1,5, 2, 2,5 e 3? Pode, não tem problema. Quanto mais refinado for o teu isolamento inicial, mais trabalho isso vai te dar, porque são mais testes que você vai fazer no início. Mas também isso contribui depois na segunda etapa do refinamento. Tá, ok? Normalmente a gente não faz um isolamento muito refinado, porque depois o refinamento ele é mais ágil. E aí, não o método que a gente vai ver hoje, mas outros métodos conseguem chegar na raiz de maneira mais rápida. Bom, o que eu vou fazer? Montar a tabelinha do 1, 2 e 3 e vou calcular. Colocando x igual a 1, a imagem vai dar menos 1,6. Colocando x igual a 2, 0,30. Opa, já chamou a atenção aqui, mudou do negativo para o positivo, tem raiz aqui. E colocando x igual a 3, 1,58. Então a raiz que tem está aqui, entre o 1 e o 2, pertence a esse intervalo. E a representação gráfica dele mostra claramente essa raiz aqui. Tá ok? Essa não é a única maneira da gente também trabalhar, tá? Existem outras maneiras, especialmente quando você fala de interpretação gráfica. Às vezes você interpretar graficamente esta função com log e um termo aqui vezes x pode ser um pouco complicado. Mas você poderia tentar dividir essa função em duas funções. Imagine que você pegue a sua função f de x e escreva como a diferença entre g de x e h de x. Dessa maneira, para toda raiz alfa que você escolher, você encontrou uma raiz alfa para a função f, f de alfa é igual a zero. Para que f de alfa seja igual a zero, se ele está escrito assim,
É porque g de alfa é igual a h de alfa. Então, se eu consigo pegar minha função f, separar em duas funções e botar elas iguais, eu vou buscar em que pontos a imagem delas é a mesma. Ok? Então, vamos ver isso aqui. Se eu tinha lá a função f de x igual a x ao cubo menos 9x mais 3. Vou separar isso aqui. Então, eu vou pegar igual a zero. E aí, vou pegar essa parte aqui, ó, e vou separar do x ao cubo. Então, eu fico com g de x, a função x ao cubo, que é uma função um pouco mais fácil de desenhar, porque ela é só, né, uma curva assim crescente. E a outra função, 9x menos 3, é uma reta crescente. Então agora eu vou analisar justamente quem são esses pontos onde elas vão se encontrar. Desenhando o gráfico, né, um pouco mais preciso. Nota que os pontos de encontro dela são justamente as raízes da função f que está aqui em preto. Eu deixei a função f aqui por trás. Os pontos de encontro são justamente as raízes. Aqui o terceiro ponto de encontro é a terceira raiz. Ok? Então essa também é uma maneira interessante. Achar duas funções g de x e h de x auxiliares, de forma que a raiz é a que torna as imagens iguais. Então aqui, essa função que a gente já tinha visto antes, 5 log de x menos 2 mais 0,4x. Eu vou separar justamente aqui. Então eu vou fazer 2, né? Vou colocar esse menos em evidência, e vou fazer 2 menos 0,4x. Esse vai ser o meu h. Então, opa, ficou ruim ali, deixa eu apagar a tinta ali. Então eu tenho aqui que g de x é essa primeira parte, 5 log de x, e h de x eu peguei essa segunda parte colocando o negativo em evidência. E aí eu tenho uma função logarítmica, que é essa aqui em vermelho, e uma função decrescente, 2 menos 0, função afim decrescente, 2 menos 0,4x. Olha o ponto onde elas se encontram. É exatamente o ponto onde a função original f de x cruzava o eixo x. Mesma abscissa, ok? Não o mesmo ponto, mas a mesma abscissa. Então, a raiz que tem as imagens iguais para g e f, né? Aqui, g de alfa igual a h de alfa, é justamente quando f de alfa é igual a zero. Fazendo uma análise também para essa outra função, né? Raiz de x menos 5 vezes z elevado a menos x. Bem chatinha. Mas você pode colocar aqui uma função de raiz de x, uma g de x, e aqui a função h de x, 5 vezes z elevado a menos x, uma outra função exponencial. Então você tem aqui o desenho, né? A g de x aqui em vermelho, a h de x aqui em azul, e olha lá, o ponto de encontro das duas tem a mesma abscissa que a raiz da função f de x aqui em preto. Beleza? Então assim é que a gente vai isolando a raiz. Eu vou vendo os intervalos onde estão as raízes. Olha interessante, essas duas funções, eu mostrei que nos dois casos, o intervalo que eu vou procurar a raiz é entre 1 e 2. Tanto para cá, quanto para cá. Só que esse intervalo, normalmente, aí na etapa do isolamento da raiz, esse é um intervalo ainda relativamente grande. O que vem agora é, então, uma etapa de refinamento, onde a gente vai definir o quanto a gente quer chegar perto da raiz. Pode ser que você chegue na própria raiz, especialmente se ela não for um número irracional, né? Aí você consegue, muitas vezes consegue chegar nessa raiz, mas também você vai definir quão perto você quer chegar. Então essa é a etapa do refinamento. Nessa próxima etapa, a gente pode usar alguns métodos, normalmente métodos iterativos. É um processo de etapas. Faz, chegou num valor, repete um valor mais próximo, repete outro valor mais próximo, e assim você vai convergindo para a raiz. Interessante destacar essa palavra. Você vai convergir para a raiz. Quer dizer que você vai chegar na raiz? Possivelmente não, mas você vai chegar muito perto.
é como algumas imagens a gente vai ver mais para frente, não na aula de hoje, mas em outros métodos, como se fosse um caracol, né? Você vai girando em volta da raiz, vai girando, e cada vez esse raio vai ficando menor, então você vai convergindo em direção à raiz. Tá ok? Como todo processo iterativo, é necessário um método de processamento e um critério de parada. Imagine que a tua raiz fosse um número irracional, infinitas casas decimais, e você fala para o programa ou para quem vai executar, você só pode apresentar para mim a parada quando f de alfa for zero. Você chegou no valor alfa, tal que f de alfa é igual a zero. Cara, se a raiz é irracional, você não vai chegar nesse alfa igual a zero, f de alfa igual a zero. Impossível, porque você não vai conseguir determinar numericamente um número irracional. Ele tem infinitas casas decimais. Então você estipula um critério de parada. Normalmente, esse critério de parada é baseado num limitante de erro. Tá? E a gente vai ver aqui, na nossa disciplina, 3 métodos de busca, 3 métodos de resolução. A bissecção, que a gente vê ainda na aula de hoje, e para a próxima aula vão ficar o método do ponto fixo e o método de Newton-Raphson. Tá? A gente vai ver esses métodos aí com mais detalhamento na próxima aula. Hoje a gente vai ver o método da bissecção, mas no próximo vídeo também, para não ficar muito longo. Tá ok? Então, no próximo vídeo a gente dá continuidade no refinamento através do método da bissecção. Segue lá!